Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Nós vamos hoje para o tema final, da nossa sequência de mensagens sobre os pilares da fé protestante, da fé evangélica, as sola. Essa semana, inclusive, eu até aprendi, eu estava ouvindo um professor de história do Seminário do Sul, é o pastor Lucas Gesta, é um jovem mestre, jovem, ele é bem jovem mesmo, mas ele é um mestre em história da igreja e especialista também em história dos batistas. Ele estava falando sobre as 5 solas da reforma e ele falou, olha, eu não quero ser o chato não, mas a gente está falando errado, porque do latim para o português, se a gente fosse tentar adaptar o correto, não seria as 5 solas, seria as 5 soli, Aí, por conta da questão das inflexões da língua, Mas a gente popularmente acostumou a falar as 5 solas, A gente foi abrasileirando a expressão, mas hoje nós vamos finalizar essa sequência de meditações nesses 5 pilares da fé evangélica, da fé protestante, da fé reformada também. Hoje pela manhã nós vimos que os batistas estão inseridos dentro de todo esse contexto, então nós podemos celebrar esses 5 pilares com toda a cristandade protestante e reformada como um todo. Hoje nós vamos finalizar vendo o último tema, Soli Deo Gloria. O texto de Efésios vai ser um texto que vai ser o nosso ponto de partida, mas nós vamos meditar em vários outros textos, dentro da carta de Efésios mesmo, para a gente não ficar pulando muito de texto em texto, mas a gente vai dar uma caminhada pela própria carta aqui, vendo outros pontos aqui que vão contribuir para a nossa compreensão dessa noite. Então, quero ler inicialmente o texto, são 2 versos apenas, é um finalzinho de uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo, ele finaliza, é uma doxologia, que a gente já comentou lá na carta de Paulo aos Romanos. A doxologia é um momento de louvor, é um momento de adoração, que o apóstolo introduz dentro do seu escrito, na verdade um respiro, uma pausa em tudo que ele vem falando. Diante do que ele vem falando, ele precisa expressar a sua adoração diante daquilo que ele está comunicando, E a gente vai ver isso aqui ao longo da mensagem também, como é que esse trechinho se encaixa dentro da oração do apóstolo Paulo. Então o texto nos diz o seguinte: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse é um texto conhecido, você talvez conheça ele numa outra versão, a versão mais clássica, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, para todos sempre, para todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é a versão mais clássica desse texto. Então, como eu já comentei no início, a gente está chegando ao final dessa sequência de estudos sobre as solas ou os solis da reforma, Sola Escritura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, só a Escritura, só a fé, só a graça, somente Cristo e, por fim, Soli Deo Gloria. Como a gente já mencionou nas mensagens anteriores, as afirmações, as afirmações da reforma, essas 5 afirmações que são feitas a partir de tudo aquilo que a reforma produz ao longo do seu desenvolvimento, elas estão intrinsecamente ligadas com a doutrina da soteriologia. De manhã, inclusive, eu comentei bastante com os irmãos que o início da reforma protestante, a gente estava falando um pouquinho sobre a relação dos batistas com a história da igreja e com a história da tradição reformada, e eu enfatizei bastante que o começo de todas as discussões está muito ligado com a doutrina da salvação. Quem pode ser salvo, como é a salvação, quem media a salvação, isso tudo é o que é o estopim dos debates ali iniciados por Lutero. Os debates são anteriores a Lutero, você já tinha outros temas sendo debatidos antes de Lutero, mas esse é o tema que ganha maior repercussão e a reforma protestante propriamente dita começa por ali. Então, como eu já comentei, é certo que o estopim que move a reforma protestante é encabeçada historicamente por Lutero,
e depois ela vai ser estruturada e sistematizada por Calvino, entre outros reformadores, ele está envolvido no debate da questão soteriológica. Tá? Então, o problema é a questão soteriológica. E as 5 solas, elas têm a ver com a percepção soteriológica. Então, a gente afirma somente a Escritura porque a salvação nos é revelada mediante aquilo que está escrito na Escritura. Então, a gente sabe como é a salvação, ou como devemos ser salvos, ou o meio para a salvação, porque a Escritura nos revela. Nós sabemos que a salvação é pela fé, somente a fé, porque a Escritura nos revela dessa forma. Então, por isso só a Escritura. Tá? Então, nós sabemos que a salvação não é por obras, porque assim a Escritura afirma, e a Escritura é a revelação da vontade de Deus para nós. Então, por isso, somente as Escrituras. Somente a fé, porque é a única forma de nos aproximarmos da salvação, de percebermos a ação de Deus em nossa direção, é mediante a fé. Somente a graça, porque a salvação é um ato de graça de Deus. Somente Cristo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o único que é capaz de nos salvar. E no fim das contas, depois da gente fazer todas essas afirmações, a única conclusão que nós podemos chegar é que toda a glória deve ser dada a Deus. Então, a só lhe deu glória é o fechamento, é uma conclusão dessa sequência de raciocínios. Então, uma vez que a vontade de Deus é revelada nas Escrituras, então nós só podemos saber a vontade de Deus porque Ele assim desejou revelar para nós nas suas Escrituras, no texto bíblico, no texto sagrado que chega até nós, por intermédio dos profetas, depois por intermédio dos apóstolos. Nós sabemos que a salvação é só pela fé, mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie nisso. Então, a salvação é algo que nos é permitido, porque Deus mesmo nos dá a fé para chegarmos até lá. A gente viu isso quando falamos sobre a sola fide. A salvação é graça, porque somos salvos pela graça, porque Deus não tinha obrigação de nos salvar, não tinha obrigação de nos tirar da condição em que nós estávamos. Ele, por graça, faz aquilo que nós não podemos fazer. Então, é um favor imerecido. E, no fim das contas, nós precisávamos de um mediador, precisávamos de um salvador, precisávamos de alguém que tivesse condições de fazer aquilo que era necessário. Cristo, então, assume nosso lugar. Cristo, sendo Deus, homem encarnado entre nós, assume nosso lugar. E aí, então, a salvação torna-se um ato exclusivamente de Deus. Deus faz todas as coisas. Deus revela a salvação. Deus opera em nossos corações, infundindo fé. Deus derrama graça sobre nós, nos permitindo reconhecer a sua mão diante de nós, sua mão estendida diante de nós, e Deus envia seu Filho para fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Então, no fim das contas, a conclusão que nós podemos chegar é que toda a glória é dada a Deus, só lhe deu glória. Tá? Então, nesse sentido, a salvação não envolvia, a salvação envolvia não apenas a fé, mas, ao longo de todo esse debate que eu havia comentado anteriormente, há toda uma discussão soteriológica entre os protestantes que vão se organizando e o pensamento dominante, que é o pensamento medieval, o pensamento católico, romano. E nesse processo todo você tem uma série de deturpações dessas compreensões que eu acabei de resumir, que são resumidas nas solas. Você tinha não apenas a fé como meio para chegarmos à salvação, mas também tinha as obras, você tinha os sacramentos, você tinha uma série de questões, você tinha a igreja como mediadora da salvação. Eu comentei hoje de manhã com os irmãos um pouco mais sobre isso, mas você tinha o próprio Papa como sendo um mediador nesse processo de salvação, aquele que tinha capacidade para tirar méritos de quem tinha mais méritos, para aplicar a quem não tinha tantos méritos, para que esse alguém pudesse entrar em um estado de salvação. Né? Inclusive, eu tinha separado para trazer, para projetar para os irmãos, e de novo esqueci, mas eu vou compartilhar com os irmãos no grupo da igreja, talvez fique mais fácil. Nesse momento é que surge a tal das famosas indulgências, né? O que vão dar um estopim do debate, que eu já comentei em outras mensagens. Mas, inclusive, as indulgências não eram algo que nasceu nesse período, mas ela ganha maior repercussão nesse período. Mas as indulgências, de uma maneira geral, elas persistem até hoje. Né? Você ainda tem algumas indulgências dadas pelos papas. Né? Então, se você for hoje, por exemplo, ali na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, se você adentrar na igreja, ao lado, você vai ter uma cruz. Né? A imagem eu ia trazer para os irmãos verem, para ficar mais fácil, para não ficar só eu dizendo e os irmãos tendo que acreditar em mim. Mas, de fato, existe lá uma afirmação, tem uma cruz de Malta, né? E aí os vascaínos vão ficar um pouco mais alegres, né?
mas a ideia é lá que você tem uma cruz de malta, nessa cruz de malta está escrita assim, o Papa Leão qualquer coisa, abençoou esta cruz, e todo aquele que beijar essa cruz e rezar tantos Padres Nossos, receberá 100 dias de perdão no purgatório. Então, o indivíduo que desse lá 100 beijos, né, e aí, ao acumular aí uma quantidade X de dias de perdão no purgatório. Então, essa compreensão de que um homem, no caso o Papa ou a liderança da igreja, tinha o poder de definir quanto tempo você ficava fora da salvação, quanto tempo você adentrava na salvação, diminuir ou aumentar, isso tudo vai crescendo no período medieval e vai estourar com a Reforma Protestante para retornar a uma percepção bíblica de que, no fim das contas, a salvação é um ato da graça de Deus. A salvação é uma obra de Deus para o seu povo. Então, diante desse fato, a Reforma Protestante surge como um processo de retorno à origem, de retorno ao que de fato nos foi revelado. Inclusive, uma expressão muito usada, uma expressão também do latim, utilizada para se falar desse período, é um período onde você tem o que eles falam de ad fontes, retorno às fontes. Então, tanto as fontes teológicas da igreja, né, volta aos pais da igreja, né, então, nesse processo, os reformadores vão beber muito ali nos pais apologetas, ali os primeiros patriarcas da igreja, né, e aí uma expressão da história da igreja, chamar aqueles primeiros discípulos dos discípulos de pais da igreja, você vai ter ali os nomes envolvidos no primeiro século da igreja, Gregório de Nazianzo, você vai ter São Nicolau, né, o que vai dar origem à figura do Papai Noel, você vai ter Agostinho de Hipona, você vai ter Gregório de Inácio, você vai ter Irineu de Lyon e tantos outros nomes que estão envolvidos ali nos primeiros séculos da igreja. Esses reformadores voltam a esses homens, mas também voltam à origem, à fonte original, que é o próprio texto bíblico. Então, é um retorno à percepção da salvação como uma obra divina e não apenas uma obra divina que o homem participa, mas uma obra exclusivamente divina. Então, essas 5 afirmações clássicas nos ajudam a entender isso, e eu quero, de uma maneira até meio didática, retornar a cada uma delas e percebermos como cada uma delas reforça a ideia de que a salvação é um ato gracioso da parte de Deus para nós. Então, começando por somente a Escritura, tá? A gente vai pegar a carta de Efésios como nosso guia, e a gente vai passear por elas e vai pegar alguns textos dela para que nós possamos perceber como a própria Escritura já vem afirmando para nós essas solas, essas afirmações, e é dela que nós tiramos essas 5 afirmações, especialmente as 4 primeiras, sendo a 5ª um corolário disso, né, uma completude, uma conclusão do que as 4 primeiras estão afirmando. Então, olhando para a carta de Efésios, de uma maneira geral, vou aqui dar uma breve pincelada sobre o contexto dela. Qual é a proposta da carta aos Efésios que o apóstolo Paulo escreve? Diferente das outras cartas, o apóstolo não escreve essa carta para corrigir problemas de uma igreja. A igreja de Efésios era uma igreja razoavelmente bem organizada, bem estruturada, uma igreja que deu pouco trabalho, né, para as lideranças, talvez porque tenha sido muito bem pastoreada ao longo do seu desenvolvimento, foi plantada pelo apóstolo Paulo. Depois, os indícios que nós temos é que ela foi pastoreada por Timóteo, um discípulo do apóstolo Paulo, em algum momento mais próximo ali do fim da sua vida, cerca de uns 60, 70 anos depois da escrita da carta aqui, ela provavelmente foi pastoreada, ou no mínimo teve como membro participante daquela igreja o próprio apóstolo João, né, o João, o apóstolo direto lá, que participou diretamente com Cristo, ali o amado de Cristo, né, o autor do livro de Apocalipse. É uma carta que é bem referenciada no livro de Apocalipse, está ali entre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas para quem o anjo escreve uma carta, e ela é muito bem referenciada, ela é um paradigma positivo ali, há poucas ressalvas a serem feitas sobre ela. Na verdade, não há nenhuma ressalva, há só pontos positivos em relação àquela igreja. Então, é uma igreja que não precisava de puxões de orelha do apóstolo Paulo. Então, essa é uma carta escrita num ambiente mais tranquilo. E o apóstolo Paulo escreve ela para relembrar a igreja de quem a igreja é. Então, a grande proposta do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é expor
a unidade do povo de Deus com Cristo Jesus e qual é o propósito de Deus para o mundo através da igreja. O que Deus quer fazer no mundo por intermédio da igreja. Então, essa é uma carta que fala sobre quem a igreja é em Cristo Jesus. E aí, de uma maneira geral, a carta é dividida em 2 grandes blocos. A gente pode separá-la de maneira bem simplória em 2 grandes blocos. Um bloco que vai do capítulo 1, verso 3, até o finalzinho do capítulo 3, verso 19, e depois outro bloco que vai do capítulo 4, verso 1, até o final da carta, onde o apóstolo Paulo vai dividir. E o texto que nós lemos hoje, aqui no começo, é o respiro entre um bloco e outro. Ele é o ponto de união entre um bloco e outro. Nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo expõe grandes feitos da parte de Deus. Ele vai expor as bênçãos de Deus para o seu povo em Cristo Jesus e os desdobramentos disso. Ele vai falar que a salvação é pela graça mediante a fé. Ele vai falar da união entre judeus e gentios como um só povo de Deus. Ele vai falar da revelação de Deus aos gentios mediante o Evangelho. E todas essas coisas que Paulo exalta não são invenções da cabeça dele. O apóstolo Paulo não tirou isso da sua cabeça, ele não inventou, ele não imaginou essas coisas, ele não escreveu porque aparentemente era bonito, fazia tinha um peso de efeito da moral da igreja. Ele escreve isso porque Deus havia revelado isso, não somente a ele, mas havia revelado também aos profetas e a todo o povo de Deus ao longo da história. Paulo só afirma essas coisas porque Deus confirma o que ele está dizendo. Perceba o que ele diz no capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. Efésios capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. E como por revelação me foi manifesto o mistério, conforme vos escrevi acima em poucas palavras, de forma que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Lembra, eu já comentei, um breve parênteses aqui, já comentei em outros momentos com vocês, o texto bíblico volta e meia, o apóstolo Paulo volta e meia usa essa expressão mistério. Tá? E aqui não pense que o apóstolo Paulo é místico, mediúnico, está tentando fazer algum tipo de linguajar esotérico, tá? É mistério porque era desconhecido mesmo, porque ninguém sabia, precisou ser revelado, precisou ser apresentado. O povo não tinha noção dessa informação, era algo que era desconhecido, portanto, um mistério. O Cristo revelado era um mistério. Havia a promessa do Messias, mas o Messias, como ele de fato é, foi um mistério que precisou ser revelado. E o mistério que o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui é que esse Messias não veio apenas para os judeus, mas veio para todo o mundo. Veio para povos além do povo judeu. Por isso esse mistério é revelado, o mistério de Cristo é revelado por intermédio do apóstolo Paulo. E ele vai dizer no verso 5, esse é o mistério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, de forma como se revelou agora, no Espírito aos santos apóstolos e profetas. Então, Deus revelou a sua vontade ao povo, Deus manifestou a sua vontade ao povo, Deus manifestou o seu desejo, Deus manifestou o seu plano. Este é o meu Cristo que vai salvar o meu povo, e o meu povo vai muito além das fronteiras de Israel. E como nós sabemos que a salvação não pode ser comprada ou conquistada, sequer merecida, porque Deus também assim nos revelou. Primeiramente, aqui no verso anterior, nós sabemos que o nosso Salvador nos foi revelado, nos foi enviado um Salvador. O texto bíblico nos revela. Da mesma forma, nós sabemos que a salvação também veio até nós, não por esforço nosso ou por obra nossa, porque Deus também assim nos revelou. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 9, o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Como é que nós sabemos também que a salvação é um ato exclusivo de Deus, um favor imerecido aos homens, sem qualquer participação humana? Porque Deus também assim nos revelou. Efésios capítulo 2, verso 4 ao verso 7, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. Inclusive, se na sua Bíblia você pode ter percebido que essa expressão está entre parênteses.
talvez na sua Bíblia esteja com um asterisco, ou esteja em colchete, mas certamente, provavelmente ela vai estar entre parênteses. E por que ela está em parênteses? Tá? Porque especula-se, há um debate dentro do campo dos estudos historiográficos, dos originais bíblicos, que essa pequena expressão foi acrescentada posteriormente por algum monge copista, por alguém que era encarregado de copiar uma carta, né, copiar a carta para outras pessoas. E aí, eu lendo o comentário de Calvino sobre esse texto, achei bem interessante ele dizendo o seguinte: olha, se foi um adendo ou não, eu estou de pleno acordo com o indivíduo que colocou isso aqui, porque encaixa perfeitamente, porque está dentro daquilo que o apóstolo Paulo de fato está falando. Aí aparece fica aparecendo aquelas expressões que a gente diz, não está escrito na Bíblia, mas devia estar. Né? Então, de vez em quando a gente faz umas piadas, ou então faz algum tipo de afirmação muito contundente, diz, olha, isso não está escrito na Bíblia, mas devia estar. E aqui, de fato, nós não sabemos se esse texto foi escrito pelo apóstolo Paulo, essa frase específica, mas ela tem tudo a ver com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, ele olha para a situação do homem, Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Jesus Cristo, pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O sola Escritura significa muito mais do que nós termos apenas um único livro como fonte autoritativa de fé e prática. Sola Escritura implica que nós temos uma única fonte de revelação da vontade de Deus para nós. A única fonte de revelação da salvação de Deus para nós. Uma fonte que é autografada pelo próprio Deus. Ele mesmo participa da escrita desse texto. Ele mesmo é o provedor de todo o conteúdo. Esse texto é para nós uma revelação divina. Sola Escritura é tão importante para nós porque é a nossa compreensão de que Deus não nos deixou às cegas. Deus se revelou a nós. E Deus revelou toda a sua vontade a nós. Salvação genuína só nos termos em que a Bíblia revela para nós. Qualquer coisa diferente do que a Bíblia revela não é salvação de verdade. Então, sola Escritura certamente nos conduz a afirmar: só lhe deu glória. Se a salvação só nos é revelada pelo texto bíblico, de acordo com aquilo que está escrito no texto bíblico, e o texto bíblico é revelação divina para nós, só nos resta dizer a Deus toda a glória. Continuando, sola fide, somente a fé, o mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente vale para a compreensão de que o único meio para nós tomarmos consciência da salvação é pela fé. Porque a palavra nos revela dessa forma. A fé não é um mérito nosso, a fé é uma dádiva que chega a nós pela pregação da palavra. Quando eu falei sobre a fé, eu chamei a atenção dos irmãos que muitas vezes nós de maneira até inadvertida ou até de uma maneira inconsciente, tentamos transformar a fé em um mérito nosso, como se eu fosse uma pessoa de muita fé, por isso eu consegui chegar a Deus. Mas o texto bíblico nos revela que a fé que nos leva à salvação não é nossa, é um dom que Deus nos dá. A própria fé que nos leva à salvação é uma fé que nos é dada. E a fé que nos leva à salvação é a fé que Deus infunde em nossos corações. O apóstolo Paulo nos vai dizer lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir. Então a fé não é nossa, a fé vem até nós. A fé não brota do seu coração ou da sua força de vontade. A fé vem a você pelo evangelho que lhe foi anunciado. A fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus, e a palavra de Deus é o evangelho que nos é revelado. Então a própria fé que propicia a salvação, pela qual o cristão recebe a graça, é parte do presente divino, e isso não vem de nós, como o apóstolo Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Visto que a fé
nasce de ouvir a palavra de Deus, como diz em Romanos capítulo 10, verso 17, ela não é algo humanamente possível. A fé não é algo que nos seja humanamente possível, a fé é um dom que nos é dado. Deus dá graça a nós e nos dá a fé. No entanto, é uma fé que apreende Jesus Cristo, que traz Jesus Cristo para perto, obtendo assim a outorga de toda a riqueza da salvação que só Cristo dá. Pastor Batista falecido, Russell Shedd, autor extremamente influente no meio dos batistas brasileiros, especialmente, embora ele seja americano, ele construiu praticamente toda a sua vida como escritor, como pregador, como palestrante, como professor aqui no nosso país, abençoou ricamente os batistas de uma maneira geral, mas ele, olhando para esse texto, ele lembra da experiência de outro homem, John Wesley, também o pai do movimento metodista wesleyano, né? Um homem extremamente usado por Deus, e ele vai descrever a experiência de John Wesley, diz o seguinte: quando John Wesley ouviu a introdução do livro de Romanos, que Lutero escreve, ele então chega à seguinte conclusão, Wesley chega à seguinte conclusão, de que a fé é a operação de Deus em nós. A fé nada mais é do que o agir de Deus em nós. Wesley então declarou: fé é Deus falando em mim, é Deus apelando para si mesmo através de mim, é Deus levantando a minha mão para receber aquilo que Ele quer me dar. E aí Russell Shedd, concluindo a partir do que Wesley diz o seguinte: não há como um cadáver levantar a sua mão, não há como um escravo cortar as correntes que lhe prendem, nem como um filho da ira se afastar dessa ira, mas Deus oferece a sua tão grande salvação de graça. E a resposta do coração humano não pode ser outra senão: obrigado, Senhor. E esse obrigado, tão simplesmente, é a fé. Em outros momentos, em outras pregações, eu já disse aos irmãos que fé nada mais é do que mãos vazias estendidas. É a consciência de que eu nada tenho e que tudo só pode vir de Deus. Então eu estendo minhas mãos vazias, na esperança, na expectativa e numa certeza espiritual de que Deus vai preencher as minhas mãos. Isso é fé. Então, meus queridos, sola fide não implica apenas em compreender que salvação não é por obras, Sola fide implica entender que a salvação só chega até mim porque Deus operou em mim. Porque Deus infundiu fé no meu coração. Porque Deus agiu soberanamente na minha vida e colocou fé no meu coração. Como Wesley mesmo diz, e aqui o que é interessante, porque muitas vezes as pessoas entram num debate um tanto quanto desnecessários sobre soberania divina e calvinistas e arminianos, mas o interessante é que Wesley, um arminiano, diz exatamente isso. Olha, fé é Deus falando em mim, é Deus apelando para si mesmo através de mim. Fé é Deus levantando as minhas mãos. Então, no fim das contas, quem opera no meu coração para que eu tenha uma resposta positiva à mensagem do Evangelho com fé é o próprio Deus. Então, no fim das contas, sola fide só me leva a dizer uma coisa: só lhe deu glória. No fim das contas, toda a glória é de Deus. No fim das contas, é Ele quem opera no meu coração, a fim de que eu consiga responder positivamente à mensagem do Evangelho com fé. Da mesma forma, nós seguimos para sola gratia. Sola gratia é o outro lado da sola fide. Eu comentei com os irmãos, quando falei sobre as duas, uma na sequência da outra. Sola gratia e sola fide são os dois lados da mesma moeda, andam juntas, andam agarradas uma na outra. Se a fé é o meio pelo qual eu percebo Deus agindo em mim para me levar à salvação, a graça é a expressão da minha total incapacidade de chegar até lá. É a compreensão de que eu sou totalmente inabilitado para me aproximar de Deus. Então, por graça, Deus se aproxima de mim. Note que no texto de Efésios, capítulo 2, verso 4 até o verso 7, que nós já lemos, o apóstolo Paulo é muito claro. Ele diz: olha, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Jesus Cristo. Então, muito antes de eu nascer, porque Cristo morreu muito antes de mim nascer, antes de eu nascer, Cristo, ao morrer na cruz, já me deu vida. Então, no fim das contas, é graça, não é mérito.
não é uma obra minha, não é algo que eu fiz, não é meu merecimento, não foi as minhas boas obras, não foi o meu bom comportamento, não foi o meu engajamento com a Bíblia, ou com a igreja, com a vida religiosa, o que quer que seja. O apóstolo Paulo continua nos dizendo no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O meu estado descrito pelo texto revelacional é de completa inabilidade e incapacidade. Eu estou morto, é assim que o texto bíblico nos trata. Antes de Cristo estávamos mortos, depois de Cristo ressuscitamos. Antes de Cristo não éramos nada, depois de Cristo temos vida. Então não existe qualquer possibilidade do ser humano apresentar-se justo diante de Deus, ele está morto. Não tem como ele se apresentar diante de Deus e buscar algum tipo de justiça. Então, as nossas justiças não são suficientes para nos levar diante de Deus, como afirma o próprio profeta Isaías. Isaías, capítulo 64, verso 6. Todos nós somos como um impuro, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. E todos nós murchamos com a folha, e as nossas maldades nos arrebentam como o vento. O impuro e o trapo de imundície aqui tem a ver com, em duas percepções aqui, a ideia de um indivíduo estar impuro, ritualmente impuro, tá? Mas também tem a ver com a própria mulher nos seus dias, né, nos dias do seu período, que lhe tornava impuro. O trapo de imundície, algumas traduções entendem que é o próprio pano que as mulheres usavam, né, para absorver aquele período. Tá? Mas a ideia aqui, outros tentam traduzir também com a ideia do pano, do pano que era utilizado para se limpar mesmo, né, depois de você fazer o que tem que fazer. Né? E aí a ideia aqui é que isso tudo torna aquelas coisas impuras. Então, é com isso que o texto bíblico está nos comparando, tá? Com algo sujo, com algo impuro, com algo que é indigno. Então, nesse sentido, Deus age em nosso caminho, age em nossa vida. Então, tudo que era necessário para nos salvar, Cristo faz em nós e por nós. O texto diz que Ele que nos amou, que Ele que nos perdoou, Ele nos ressuscitou, Ele nos fez gente diante de Deus, Ele nos fez assentar na presença de Deus, Ele fez por nós o que nós não merecíamos, Ele nos deu graça. Então, sola gratia não implica apenas em saber que a salvação não é um concurso meritocrático, do tipo, quem acumula mais méritos diante de Deus vai conseguir salvação. Sola gratia implica em reconhecer que eu não merecia ser salvo, mas mesmo assim eu fui. Sola gratia implica em reconhecer que se não fosse Deus, eu estaria perdido. Portanto, mais uma vez, sola gratia só me leva a dizer uma coisa: só lhe deu glória. No fim das contas, toda a glória só pode ser dada a Deus. Continuando para a última, solos Christus, então nós podemos aqui, retornando aqui ao comentário que eu fiz lá no comecinho, quando eu falei de sola Escritura, eu falei que o propósito da carta de Efésios era expor a doutrina da unidade do povo de Deus com Cristo, do povo de Deus em Cristo, e o propósito de Deus para o mundo através da igreja. Então, no fim das contas, perceba que tudo gira em torno de Cristo. E aí eu quero chamar a sua atenção para um texto um pouco mais longo, peço sua atenção, porque eu vou ler os primeiros versos da carta, do capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Esse é um texto magnífico, um texto belíssimo. Os teólogos, quando se deparam sobre esse texto, têm a ideia de que Paulo meio que entrou em transe aqui, porque ele começa a falar, e a sensação de que é uma sentença única que começa ali no momento em que ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e vai terminar lá no final para o louvor da sua glória, e ele vai ali construindo um raciocínio profundo, teológico, sobre as três pessoas da Trindade. Mas perceba que Jesus Cristo é o centro de tudo aqui. Note o texto: bendito seja Deus, o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Deus e Pai que é bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Cristo, em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa obra, a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo,
para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. O amado é Jesus Cristo. Nele também temos a redenção, ou seja, em Cristo também temos a redenção. O perdão de nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça, da graça de Cristo, que ele fez multiplicar-se para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, a vontade de Deus, segundo a sua boa determinação, que nele, em Cristo, propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, ou seja, em Cristo, também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que nos fez, daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, ou seja, nele, em Cristo, vocês também ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, nele, Cristo. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Eu não vou fazer uma exposição completa desse texto, eu teria que tomar toda uma mensagem para fazer isso, mas note que tudo aqui gira em torno de Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro gravitacional de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está falando, porque ele é o centro gravitacional da vida da igreja. Então, nesse sentido, nós somos abençoados em Cristo, nós somos eleitos em Cristo, nós somos santificados diante de Cristo, nós somos predestinados para Cristo, segundo a vontade de Deus, somos adotados por intermédio de Cristo. A redenção, o perdão de nossos pecados nos é dado em Cristo, pelo derramar do sangue de Cristo. O que conhecemos, o mistério da vontade divina, nos é dado a conhecer em Cristo. Todas as coisas convergem para Cristo, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, inclusive as que estão debaixo da terra. É em Cristo que nós somos feitos herança de Deus, e não apenas herdeiros, mas herança, propriedade, patrimônio de Deus. Em Cristo é que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, no qual nós cremos pela graça de Cristo. Em Cristo nós somos selados pelo Espírito Santo para a garantia da nossa salvação, e para garantir que nós seremos resgatados por Deus no último dia. Tudo isso é para o louvor da glória de Deus. Porque, no fim das contas, tudo gira em torno de Cristo. E tudo em Cristo nos leva a glorificar a Deus. Solos Cristo não implica apenas em compreender que temos um único Salvador mediador entre Deus e os homens. Solos Cristo implica em compreender que tudo nos leva a glorificar a Deus, por tamanha obra realizada em nossas vidas por intermédio de Cristo. Solos Cristo me leva a dizer, só lhe deu glória. Concluindo, nós começamos o texto lendo Efésios capítulo 3, verso 20 a 21. Já fiz alguns comentários sobre o texto anterior, textos posteriores, mas o texto propriamente dito a gente ainda não olhou, não analisou. Esse texto, como eu comentei logo no início, é uma doxologia, é um momento de respiro, é um momento de louvor. Doxologia é um texto que expressa louvor e adoração. De vez em quando, o autor bíblico se sente obrigado a parar de falar o que ele estava falando para glorificar a Deus diante de tamanha beleza que ele foi exposto e que ele está revelando ali. Então, em alguns momentos, o apóstolo Paulo faz isso, na carta aos Romanos, ele faz isso pelo menos 2 vezes, uma mais emblemática, né? Quando ele finaliza ali toda a série de raciocínios sobre a relação entre a igreja e os judeus e o plano de Deus para aquele povo, e no fim das contas ele termina dizendo, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos. Aquele trecho é um texto doxológico, né? Aquele outro texto, quando ele fala e eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, também é tido por muitos como um texto doxológico, é um momento de exaltação de Deus diante das doutrinas que ele está revelando, que ele está desenvolvendo ali. Essa doxologia em específico está no final de um trecho de uma oração que começa ali por volta metade do capítulo 3 ali, tá? E essa oração, ela segue a exposição que o apóstolo Paulo fez no capítulo 1 e 2 da poderosa salvação de Deus mediante a graça. Paulo vai dizer no verso 17 ao verso 19, ele diz o seguinte, ele está finalizando a oração, ele diz assim, e que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que arraigados e fundamentados em amor, vós
vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. E aí ele continua com o texto que nós lemos: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Esse amor que ele está se referindo aqui no verso 17 ao verso 19 é a materialização da graça para nós. E diante dessa obra magnífica que o apóstolo Paulo está revelando nos versos anteriores, essa obra que é manifestada no amor de Cristo para a igreja, a única coisa que o apóstolo Paulo consegue fazer é glorificar diante de Deus essa obra, é dar glórias a Deus diante dessa obra. É mais ou menos como se você, aqui um exemplo, talvez você consiga se identificar com isso. Sabe quando você vê uma obra muito bem feita, um bolo bem feito, um trabalho bem feito, algo que foi muito bem apresentado, muito bem organizado, e você se sente na obrigação de ir lá e dizer para aquela pessoa: nossa, parabéns, estava muito bom. Falar para quem fez aquele prato de comida, você diz: nossa, estava muito gostoso. Ou então para quem fez uma obra, seja uma apresentação musical, ou mesmo alguém que produziu algo mecânico, fez uma escultura, fez uma obra, ou fez um serviço qualquer, e no fim das contas você se sente obrigado a ir lá e dizer para aquela pessoa: parabéns, estava muito bom. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está sentindo. Ele revela a graça de Deus, a obra magnífica de Deus, e diante dessa obra o apóstolo Paulo precisa parar e dizer assim: eu preciso dizer glória a Deus. Eu preciso glorificar a Deus diante disso. E as solas da reforma precisam nos levar a isso. No fim dessa sequência de mensagens, o que eu desejo de coração para a igreja é que a igreja entenda que diante de tamanha obra que Deus realizou em nossas vidas, nós precisamos assumir a postura de quem precisa ir diante do autor dessa obra e dizer a ele: muito obrigado. O Senhor merece toda a glória. O Senhor merece todos os parabéns. O Senhor merece todo o louvor. O Senhor merece toda a glória. Por isso que no fim das contas, só lhe deu glória. Só lhe deu glória não pode ser só um jargão na boca do crente. Não pode ser só uma frase de efeito para você dizer para todas as coisas. Só lhe deu glória precisa ser para o crente uma forma de enxergar a vida, porque ele entendeu que Deus fez tudo por ele. Que Deus fez o que ele não conseguia fazer. E que por graça, por amor e por misericórdia, Deus se revelou a nós, Deus infundiu fé em nossos corações, Deus derramou graça sobre nós, Deus nos deu o seu Filho para que pudéssemos ser salvos. Então, no fim das contas, a única coisa que nós podemos dizer é: só lhe deu glória. Que Deus abençoe os nossos corações, aplique aos nossos corações essa palavra, e que, de fato, a partir de hoje, nossos corações estejam cheios desse desejo de glorificar a Deus constantemente pela obra que Ele realizou em nossas vidas. Quero convidar você a baixar sua cabeça para orarmos. Senhor, toda glória e todo louvor somente a Ti. O Senhor merece tudo o que podemos Te dar e muito mais, porque o que o Senhor fez por nós é imensurável, é impossível fazermos qualquer coisa que nos torne minimamente merecedor daquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, o que podemos fazer é eternamente Te agradecer. Por isso que o Teu texto diz que na eternidade nós passaremos toda a eternidade cantando glória a Deus. Porque a Tua obra em nossas vidas, na vida do Teu povo, é tamanha que nem mesmo a eternidade poderá comportar o quanto nós precisamos Te agradecer e Te louvar e Te glorificar pela obra da salvação em nossas vidas. Nós Te glorificamos pela Tua palavra revelada a nós, porque esse é um presente imensurável,
Isso é um presente que nós não podemos quantificar o significado de termos diante de nós a palavra do Deus vivo, no nosso idioma, compreensível a nós, acessível a nós, fácil. Hoje, com as facilidades da modernidade, há um clique, há um tocar de dedo. Muitas vezes, em outros tempos, nós tínhamos dificuldade, podíamos comprar uma Bíblia, tínhamos que escolher uma versão que fosse de algum tipo de vocabulário mais acessível, mas hoje, com um clique, nós trocamos as versões nos aplicativos e temos acesso a uma infinidade de traduções e de versões do teu texto traduzido para o nosso idioma. Aqueles que dominam outros idiomas têm a bênção de ler em outros idiomas, a facilidade também. Então, Pai, nós temos que te agradecer por isso, nós temos que te louvar por isso. Toda a glória a Ti que nos dá a chance de termos acesso à Tua palavra revelada a nós. Toda a glória a Ti também, porque sabemos que em nossos corações a fé que nos levou a dizer sim para o Teu Evangelho, a fé que nos levou a nos aproximar de Ti, a fé que transformou os nossos corações e nos fez compreender que éramos pecadores e que precisávamos de um Salvador. Essa fé não é obra do nosso intelecto, essa fé é obra da Tua graça derramada em nossos corações pela ação do Teu Espírito, mediante o Teu próprio Filho se revelando a nós. Nós te louvamos, nós te glorificamos por isso. Nós te glorificamos por tamanha graça derramada sobre nós, esse favor imerecido, mesmo nós sendo pecadores, imerecedores do Teu favor. Tu ainda assim nos deu favor por graça, mesmo sem merecermos, enviou o Seu Filho para nos salvar. E nós te louvamos, porque Tu nos enviaste um Salvador, não nos deixaste sozinhos, perdidos, tateando, olhando para o horizonte, imaginando como poderíamos vencer esse abismo que há entre nós e a Tua santidade. Mas Tu enviaste Jesus Cristo, que se fez um de nós e em nosso lugar fez aquilo que nós não podíamos fazer. Por isso nós te glorificamos. Toda glória, toda honra, somente a Ti. Toda glória, todo louvor, somente a Ti. Tudo aquilo que nós podemos desejar de satisfatório, de bom, de positivo, nós queremos que o Senhor reflita isso em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a Te glorificar em todo o tempo. Oramos confiados em nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.